Oi gente, muito bom dia para vocês que chegaram aqui no meu canal. Eu quero me apresentar para vocês. Eu sou Zara Zarif, lá do Brasil, no norte do Brasil, e eu sou muito grata por vocês terem chegado até aqui. Desde já eu convido vocês a se inscreverem no meu canal, deixar aquele like e me acompanhar na minha rotina. Eu já estou aqui morando há 4 anos e eu quero continuar contando sobre a minha saga, como foi que eu vim parar aqui. Já contei no outro vídeo anterior como foi que vim para cá, sobre o meu casamento com um alemão, como foi a minha primeira parte de integração, e a sequência do vídeo é sobre o trabalho, sobre a integração e sobre a continuação da minha vida, o que aconteceu, o que vem acontecendo, como tem sido até os dias de hoje. Então, no outro vídeo anterior eu havia falado para vocês que tinha parado no meu último vídeo, que está aqui, vocês podem acompanhar na primeira parte de integração. Eu havia falado sobre o meu primeiro trabalho aqui na Alemanha, que era mini job. Nesse meu trabalho eu trabalhava 2 vezes por semana, mais ou menos 3 horas cada dia, só mesmo, né, para dizer que eu tinha um trabalho que estava me integrando. Aí nesse período eu continuei ainda indo para a escola e comecei a fazer o A2, que eu tinha feito só o primeiro nível de A1 e depois eu fui fazer o A2. Nesse mesmo período também aconteceu uma coisa muito ruim. O meu marido e eu moramos no Brasil durante 7 anos e depois viemos para a Alemanha. Porque aconteceu umas coisas lá no Brasil que a gente não teve mais condições de ficar no Brasil. Sobre fogo, a nossa fazenda queimou, pegou fogo, desses fogos que vêm, sabe, pela mata. E nós tivemos que vir para a Alemanha. Chegando aqui, já com quase 2 anos que estávamos aqui, ele foi diagnosticado com câncer, o que foi um baque para nós, porque a gente estava iniciando a vida aqui, a gente não sabia ainda como continuar, era aquele começo de vida mesmo, e foi muito difícil. Quando ele sentiu o primeiro sintoma, que era um domingo, e aí depois do almoço, ele começou a sentir dores de barriga e foi muitas vezes no banheiro. E uma dessas vezes já era com sangue. E aí a gente já ficou preocupado, né? E na segunda-feira ele foi no médico, aí o médico encaminhou ele para um proctologista para fazer o exame. E nesse exame foi diagnosticado que ele tinha cisto no reto. E aí fomos encaminhados para um oncologista para iniciar o tratamento sobre câncer. Aí, nesse período que meu marido foi diagnosticado com câncer, eu ainda estava indo para a escola fazendo o meu A1. Foi pra gente foi muito duro receber essa notícia. A gente não sabia como ia ser daqui para frente. Eu acho que qualquer pessoa que recebe um diagnóstico de câncer, no primeiro momento é um choque. E assim foi para nós. Mas a parte boa é que aqui na Alemanha o sistema de saúde é muito bom, é muito rápido, tudo, né? Você marca o exame, aí já marca uma ultrassom, aí já marca quimioterapia, fisioterapia, radioterapia, ele fez radioterapia também. E nesse período eu comecei a aprender a andar de ônibus, porque até então eu fazia tudo com meu marido. Ele me levava na escola, me buscava na escola, tudo que necessitava ele fazia comigo. E quando ele começou a fazer o tratamento de quimioterapia, em seguida logo também ele começou a fazer radioterapia. E ele teve que ficar no hospital umas 2 semanas. De 15 em 15 dias ele ficava no hospital 2 semanas. E foi bem difícil. Confesso que foi bem difícil para mim. E com o passar do tempo ele foi fazendo o tratamento com uma oncologista muito profissional, muito boa mesmo. Eu não me sinto, na verdade, eu não me sinto preparada para falar sobre isso, porque eu ainda tenho memórias muito frescas. E que Deus me ajude. Não é fácil falar sobre isso. Aí nesse período que ele começou a fazer o tratamento, foi uma fase muito difícil para nós, mas que nos deixou ainda mais unidos, porque
ali foi o meu começo de aprender a dar os meus próprios passos aqui sozinha na Alemanha, aprender a ir para o trabalho sozinha, porque ele me levava e me buscava para aprender a ir para a escola. Deixa eu ver o que mais. Essas coisas pro mercado, eu comecei a fazer tudo sozinha, porque até então eu fazia tudo com ele. E nesse mesmo período ele continuou fazendo quimioterapia. Aí depois, quando ele terminou o primeiro processo de quimioterapia e rádio, aí ele necessitou passar por uma cirurgia, que foi para uma cirurgia, como é que de colostomia, chamei no Brasil de colostomia, que é aquela, né, aquela saída de aqui na barriga. Foi também o segundo, a segunda fase mais complicada para nós dois, assim, porque para ele era muito difícil. Eu não tive nenhum problema, eu não sabia como ajudá-lo, porque psicologicamente isso afeta muito a pessoa saber que está doente, tem aqui foi transferida a saída de cocô, né, para ficar aqui na barriga, e eu fiz todo esse trabalho. Dei muito apoio, dei muita força, acreditei muito, assim, fui muito positiva, porque eu sei que o tratamento aqui, o sistema de saúde é muito bom mesmo. Ele ficou sendo acompanhado pelos melhores especialistas, pelos melhores oncologistas daqui da nossa região. Então eu sempre tive muita fé. E também foi esse um período muito desgastante, não só para ele como para mim também, porque ele sempre foi muito ativo, sempre foi muito ativo, tinha muita força de vontade de trabalhar, e nesse período ele não pôde mais trabalhar, né, porque quimioterapia e depois aquela saída aqui na barriga, colostomia. E eu fazia de 2 em 2 dias a troca da bolsa e a depilação, né, aqui na barriga, porque ele tinha muitos pelos. Depilação, a limpeza, a troca da bolsa. Ele nunca fez isso porque ele não conseguia, ele não tinha estômago para fazer isso. E eu fazia de boa, muito de boa, tranquilo. E depois disso, ele ficou 8 meses com essa bolsa. Aí terminou o primeiro processo de quimioterapia, porque ele foi diagnosticado com câncer no intestino, aqui no câncer do intestino grosso, na parte do reto, que foi diagnosticado com câncer do intestino grosso. E depois ele teve que passar por mais um processo de quimioterapia, porque ele tinha feito uma ressonância magnética e a ressonância deu que as metastáses haviam se espalhado pelo intestino delgado. Intestino delgado chegando aqui tem cachorro aqui, no intestino delgado, chegando no fígado e atingindo os pulmões. Foi mais um baque para nós. Aí nós começamos a fazer o tratamento. Ele começou a fazer o tratamento. Aí, gente, como a metastase havia se espalhado, né, pelo intestino grosso, delgado, e fígado e pulmão, ele continuou fazendo quimioterapia. E eu tive que me rebolar nos 30, continuando trabalhando em trabalhos domésticos, limpando quintal, passando roupa, trabalhando na clínica de limpeza, porque senão a gente não conseguiria se manter. E ele passou por esse processo, a segunda fase de quimo, e foi bem difícil para nós. A nossa rotina mudou totalmente. De esposa, eu passei a ser cuidadora e cuidei com muito amor, com muito carinho, dei tudo de mim, tudo que pude, né, toda a força positiva que eu tinha, eu continuava doando, era o meu dever. Essa pausa mais. Aí, já no final, que ele fez mais ou menos quase 1 ano de quimioterapia, ele fez mais uma ressonância magnética, não, de 6 em 6 meses, não, de 3 em 3 meses ele fazia uma ressonância magnética para ver como ele estava reagindo. E uma dessas vezes que ele fez, o exame mostrou que não havia regredido, que não havia reduzido em nada,
Mas pelo contrário, havia aumentado a metastase tanto no pulmão quanto no fígado. E a médica de oncologista disse para ele que não tinha uma boa notícia para nós. E essa foi a pior notícia das nossas vidas. Porque ela disse para ele mesmo, disse que assim, tão friamente, disse para ele mesmo, como paciente, que não poderia mais nos ajudar. E ela disse, e o meu marido, eu não entendia muito bem alemão, e aí ele falou assim, quanto tempo de vida eu tenho? Aí, toda vez que eu lembro disso, eu fico muito emocionada, porque é muito duro. Ela falou pra ele assim, 3 meses. 3 meses de vida. Ai, eu não consigo falar sobre isso e não me emocionar, porque é muito, muito dolorido. E naquele momento houve um silêncio geral dentro do consultório, porque eu lembro como se fosse hoje. Ele baixou a cabeça e eu fiquei perguntando o que foi, porque eu não entendia alemão, não falava, não entendia nada. Aí ele falou assim, eu vou morrer em 3 meses. E tudo que eu pude dizer é, a médica não pode dizer quanto tempo de vida você tem, porque só Deus é que sabe. Ele falou, não, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou continuar a parte do vídeo a seguir, eu não consigo mais falar.